Perante um auditório repleto na Fundação Carlos de Gulbenkian, os presidentes dos municípios de Lisboa e do Porto deram corpo a um animado debate sobre o desenvolvimento das cidades no futuro. Uma iniciativa inserida no ciclo de conferências Olhares Cruzados sobre Portugal, promovido pelo jornal O Público e a Universidade Católica. Durante mais de 2 horas, António Costa e Rui Moreira responderam a algumas perguntas colocadas pelo sociólogo António Barreto. Para António Costa, é preciso compreender-se o novo paradigma de cidade. E este tema é um tema particularmente oportuno, porque, de facto, há uma certa má ideia da cidade em Portugal, como o António agora sintetizou na ponta final. Em primeiro lugar, pela primeira vez na história da humanidade, mais de metade da população vive hoje em cidades. Isso significa que a cidade vai ser o habitat natural deste século. E isso tem a ver com o próprio ciclo em que nos encontramos. O espaço rural foi o espaço próprio da economia agrícola, as periferias foram o espaço próprio da sociedade industrial e a economia do conhecimento assenta necessariamente nas cidades. Porque as cidades são, desde a sua fundação, desde sempre, ao longo de toda a história, os grandes centros de produção de conhecimento, mas também as grandes plataformas de circulação de informação e o grande interface de comunicação. E é isso que é hoje decisivo nesta sociedade do conhecimento. É por isso que a União Europeia, designadamente já para este quadro comunitário, definiu como prioritário termos uma política de cidades. E os 3 eixos fundamentais da Estratégia Europa 2020 passam muito pelas cidades. O crescimento inteligente, o crescimento sustentável, o crescimento inclusivo, pressupõe um grande desenvolvimento das cidades. Por isso, afirma, o país precisa de centros urbanos fortes. Primeiro, por uma questão de racionalidade e de eficiência. Para que deixemos de consumir solo, que é o bem mais escasso que existe. Em segundo lugar, porque isso melhora a eficiência dos investimentos nas redes. Em terceiro lugar, porque isso permite poupanças importantes, designadamente do ponto de vista energético. Em quarto lugar, porque é aqui que nós temos que, de facto, gerar sinergias que possam sustentar um crescimento e melhorar a nossa competitividade. Aumentar a escala de diversas atividades dos municípios é um caminho a prosseguir. E, por exemplo, no caso de Lisboa e Porto, é possível encontrar pontos de ação conjunta com benefício não só para as cidades, mas também para o país, como é o caso do turismo ou da reabilitação urbana. Para o presidente da Câmara de Lisboa, o centralismo é uma questão que transcende governos e partidos. E comunga com Rui Moreira a opinião que é preciso aprofundar o processo de descentralização de competências e de meios financeiros para as autarquias. O caso dos transportes é um exemplo claro e António Costa adianta o exemplo da recente reforma administrativa na cidade de Lisboa. Libertos de um conjunto de competências que serão melhor exercidas pelas freguesias, que estão mais próximas ou das pessoas ou dos problemas, libertar a capacidade da Câmara para poder assumir um conjunto de competências que estão hoje no Estado e que, pela mesma lógica, serão mais eficientemente desempenhadas pelo município que está mais próximo e pode fazer com mais eficiência. Portanto, nós estamos preparados para isso. Agora, é preciso que o Estado faça a sua parte. Quer dizer, e este chavão que se instalou, que descentralização significa desperdício e aumento da despesa, é uma ideia falsa que deve ser combatida e, pelo contrário, deve ser uma grande oportunidade de racionalização.